Fedora, que noite. Que noite, hein? Que noite. Agora 10h48, né? Até noite. Beleza? Tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vindo a esse vídeo. Hoje vou compartilhar um sistema operacional chamado Fedora Kinoite. Um sistema operacional baseado no Fedora, porém com algumas diferenças. Ele é mais focado aí na parte de estabilidade. Poderia ser assim a palavra aí, né? Ele é um sistema que tem o núcleo somente leitura, não é possível fazer alterações. Então, para instalar programas aqui é um pouquinho diferente o processo, ele instala em camadas, então não é como um sistema operacional comum, né, um Fedora normal, que ele integra, poderia dizer que mistura mais aí os pacotes, tanto os pacotes do núcleo, do sistema, quanto junto com os programas, né? Fica tudo meio que interligados. Nesse aqui não, seriam camadas, para não se misturar, né? Essas camadas, sim, seria tipo uma maneira de isolar para que não venha essas futuras instalações que o usuário vai fazendo no decorrer do uso não danifique o sistema. Então é um sistema protegido, blindado, não quebra. Foi feito para não quebrar. Né? Se acontecer algum erro também, ele já tem um sistema aqui de você reverter ele para anterior às instalações, às alterações que foram feitas no sistema. Ok? Então um pouco vou compartilhar um pouco desse sistema que eu estou utilizando aqui. Fedora Kinoite. Mas por que o nome Fedora Kinoite? Por quê? Não sei dizer. Eu li aí algumas coisas a respeito dele no site e tal. Não fala nada a respeito do nome. O K, eu acredito que vem do KDE, da interface gráfica que ele traz, que é o KDE Plasma. Então, agora, noite, não sei se é que é referência à noite. Se for isso, então precisa sair o Fedora que dia e o Fedora que tarde. E Fedora que manhã também. Não, mas aí seria o Fedora que dia, né? Então, Fedora que dia e Fedora que noite. Então, não sei por que é o nome Fedora que noite. Então, esse sistema ele é semelhante ao Fedora Silverblue, que seria mesmo estilo, mesmo esquema. No entanto, a diferença é que o Silverblue vem com a interface gráfica do GNOME e esse aqui com a interface gráfica do KDE. E o Silverblue, por que chama Silverblue, né? Silverblue, azul prateado, seria isso? Certo? Azul prata. Então, acho que é um nome, né? Só pra dar um chance aí no sistema, acho que não sei. Né? Enfim, se alguém souber aí quiser deixar nos comentários, agradecemos a curiosidade. Né? São umas curiosidades aí, né? Interessantes, às vezes, de saber. Faz uma semana então que eu estou utilizando esse sistema. Deu tudo certo. Apesar que, né, acho que no terceiro dia usando ele eu estava quase desistindo por não estava querendo rodar um jogo aqui no emulador. Eu falei, aí eu ia desistir dele, mas aí consegui contornar e aí eu fiquei com o sistema. Então tá tudo bem agora, tá tranquilo para usar aqui. Tirando isso, tem algumas configurações que eu tive que fazer aqui que são um pouco diferentes de outros sistemas para deixar ele redondinho funcionando. E demais, tudo tranquilo aqui. Esse sistema eu já tinha tentado instalar ele há um tempo atrás, alguns meses atrás, tá? Tanto ele quanto o Fedora Silverblue. Eu tinha dificuldade de instalar eles, né? E o pessoal falava que instalava e dava tudo certo, e comigo não dava. Agora eu não sei se o pessoal também aí, eu particiono, eu faço partição, quando eu vou instalar o sistema, ele te dá a opção de tanto particionar manualmente quanto fazer a instalação automática, onde ele particiona para você, né? Do jeito que eles acham um jeito melhor aí para que se instale o sistema. Só que eu não gosto, porque às vezes eles criam algumas partições e o tamanho das partições que eu acho desnecessárias, né? Mas minha opinião, né? Pode ser que eu esteja errado. Então eu procuro instalar manualmente. Também é legal instalar manualmente que você vai aprendendo um pouco aí como é que o sistema, para que servem as partições né, e por que elas são necessárias. Você acaba aprendendo algumas coisas a mais, alguns detalhes. Então, para quem instala em Dual Boot, tem outros sistemas, ou então você tem um HD que tem uma parte para backup dele. Então é interessante instalar manualmente. Quando você instala na instalação automática, ele vai pegar todo o seu HD. Né? Então tem essas diferenças quando você vai instalar automático ou
manual. Então, essas pessoas que estavam falando que estava dando certo para instalar, eu acredito que elas estavam instalando no modo automático, porque no modo automático ele vai instalar. E eu não tinha tentado instalar no modo automático, né? Então, por isso que eu não estava conseguindo. E também, para instalar da maneira manual, ele é um pouco diferente. Ele não é igual aos outros sistemas de instalação. Você tem que criar umas partições aí. Eu postei um vídeo aqui no canal anterior a esse, um pouco anterior a esse aqui, né? Como instalar o Fedora Kinoite, que é semelhante também à instalação do Fedora. É igual. É igual, semelhante ao Fedora Ultra. Fedora não, a Ultramarine, que é um sistema baseado no Fedora também. Então, por isso que eu não estava conseguindo. Não era o sistema que estava quebrado, não era meu hardware que era incompatível, né? Era apenas a configuração de boot que eu não estava particionando da maneira que era necessária. O Silverblue também estava dando esse problema, mas aí depois eu não sei o que aconteceu, eu peguei uma versão nova dele e eu consegui instalar. Eu particionei do jeito que eu era acostumado a particionar e deu certo. Mas o Silverblue também acredito que não estava dando certo anteriormente por causa disso, eu não estava particionando corretamente. Então, esses percalços aí. Agora aí, finalmente, aí, não sei o que aconteceu, que eu acabei. Acho que eu estava pesquisando aí sobre o Ultramarine e acabei percebendo que o Kinoite também seguia o mesmo aí, jeito para fazer a instalação. Né? Então, por fim, consegui instalar e utilizar o sistema aí por uma semana para conhecer. E é isso. Vamos lá, então, vou mostrar um pouquinho aqui então, o site o Fedora Kinoite. Então, aqui é o site dele. Fala que é um sistema operacional de próxima geração. Ele vai fazer tudo aí que um sistema normal faz para instalar programas. O pacote principal, ele recomenda aqui que você instale pacotes Flatpak. E aí adiciona o repositório FlatHub também. Seria o principal gerenciador de pacotes dele aqui. Eu falei um pouco dele, a área de trabalho é o Plasma, aplicações com Flatpaks. Esse Podman eu não entendi muito bem o que é. É um estilo de container para instalar programas. Né? E esse é RPM OS3, que é o mesmo que... tem um outro sistema que é semelhante também a esses, que é o Endless OS. Usa esse mesmo esquema aqui. Só que ele vem com a interface gráfica do GNOME. E esse RPM OS3 é o gerenciador de pacotes dele aqui, que você vai instalar programas. Ele é um pouco limitado, porém dá para você adicionar o repositório do RPM Fusion, que aí fica um pouco mais vasto. É possível você instalar mais, tem mais diversidade de programas aqui. Então, esse gerenciador de pacotes aqui que ele vai instalar, ele instala os programas em camadas. Então, cada vez que você instala o programa aqui, você precisa reiniciar o sistema para que ele passe a funcionar. Já o Flatpak não. O Flatpak você instalou e já está pronto para funcionar. Então, e falando nisso, um pouco anterior a esse vídeo aqui, eu postei um vídeo aí mostrando um pouco aí da pós-instalação do Fedora Kinoite, alguns passos que são importantes você fazer para que o sistema fique melhor para você utilizar. Projetos relacionados, então, tanto que ele fala que é do Fedora Silverblue, Fedora IoT e o Kali OS. Esses dois aqui eu não consegui utilizar, mas eu acho que para um usuário comum não sei se seria interessante, né? Esses dois aqui, acho que é mais para desenvolvedores, esses sistemas. E depois eu separei uma página aqui, Fedora, aqui é onde você vai fazer o download. A versão que eu estou utilizando é o Fedora Kinoite 37, acho que é a mais recente. Não sei quando foi lançado, não vi nada a respeito disso. O Fedora, para quem não sabe, o Fedora Kinoite ele vem desde a versão 35. Então, tá na 35, 36, tá na terceira versão dele aqui. Então estou usando essa versão aqui, que é 64 bits, mas tem para essas outras duas arquiteturas. Ele fala um pouquinho aqui para você criar um pacote de instalação e tal. Essa aqui é a imagem de instalação que eu utilizei. Ela tem 3 GB, Fedora Kinoite 64 bits, versão 37. E depois que eu separei algumas páginas aqui com algumas curiosidades, né? Guia do usuário do Kinoite Fedora. Então aqui ele fala a introdução Fedora Kinoite, sobre este guia, bugs. Então aqui tem algumas informações aí, né, sobre o sistema. E instalando o Fedora Kinoite. Aqui eu achei interessante. Se eu tivesse lido isso aqui antes de tentar instalar o sistema há uns meses atrás, né? Mas eu não li isso aqui.
Instalando o Fedora Kinoite. Antes de começar, ele vai dando aqui uns bugs conhecidos, alguns problemas que podem ocorrer durante a instalação, limitações conhecidas, obtendo particionamento manual. Aqui ele fala que não é recomendado, o Fedora Kinoite não é recomendado para fazer uma instalação manual, não é recomendado para dual boot, não é, ele é recomendado para você instalar no modo automático e pegar todo o seu HD, né? Mas você pode, ele permite você instalar em dual boot, permite você instalar, particionar manualmente. A outra coisa que eu vi diferente aqui no Fedora Kinoite é que ele permite a instalação somente em GPT, não te dá a opção em MBR, só em GPT. Instalei aqui no meu HD, nem percebi, depois que eu vi que eu fui instalar ele pelo VirtualBox que eu percebi que eles só permitem em GPT. Aí eu fui ver aqui no meu terminal, como que é o nome mesmo? O comando é parte de... será que é isso o comando? Pô, não lembro agora. Que ele mostra, né, como que está particionado algumas descrições sobre o seu HD, como que está algumas descrições. E ele fala que minha instalação está em GPT. E geralmente eu instalo em MBR, sempre formato em MBR e tal, para instalar o sistema. E o Fedora Kinoite somente em GPT, que na verdade é um sistema mais moderno. Ele tem algumas vantagens aí, que ele, entre elas, permite reconhecer maior quantidade de tamanho do HD. Né? O MBR acho que vai até 2 teras. O GPT vai mais que isso, e também a criação de diversos... para criar diversas partições aqui no GPT ele tem maior capacidade, entre outras coisas aí. Tá? Então ele fala aqui que não é, então ele foi feito aí, é recomendado para fazer a instalação no modo automático mesmo. Por isso que estava dando erro. Né? Já está previsto aqui então, até no site aqui do Fedora Kinoite. Introdução ao Fedora, projeto, ele fala que o gerenciador de pacotes dele, o principal é o Flatpak. E aqui ele fala um pouquinho sobre os comandos para você instalar os programas, adicionar o FlatHub e os comandos para gerenciar os pacotes aqui, que eu vou mostrar um pouquinho no terminal, se eu não esqueci aqui. Certo? E aqui a interface gráfica não tem que mostrar muito, né? Para quem já usa Linux, aí conhece a interface gráfica do KDE. Ele vem aqui, ó, personalizado, com o ícone do Fedora e tal. Esse estilo aqui é o padrão, não mexi, deixei do jeito que veio, eu deixei. Tá funcionando muito bem aqui o KDE. Originalmente ele vem com o gerenciador o servidor de vídeo é o Wayland. O driver é o código aberto. Mas se você fazer o login, aliás, logout, depois logar, na hora de logar ali você tem a opção de mudar para o servidor de vídeo o Shorg, né? Mas eu percebi que quando eu fazia o logout e depois aí escolhi o Shorg para iniciar, ele até inicializava com o Shorg. Mas depois, na próxima inicialização, ele voltava para o Wayland, ele não mantinha a configuração. Sendo que nos sistemas que eu costumo utilizar, ele mantém quando você escolhe. Tá? Mas aqui no KDE, ele tem uma ferramenta aqui nas configurações. Deixa eu ver se eu acho que é inicialização e desligamento. Aqui, olha, tela de autenticação SDDM. Aí você vem aqui em comportamento, pode ver aqui, ele está usando um Shorg. Né? E aí, nesse lugar aqui, dá para você escolher entre o Shorg e entre o Wayland. E aí, quando eu mudei aqui para o Shorg e cliquei em aplicar, aí ele fixou. Agora, toda vez que eu reinicio, ele permanece no Shorg. E o que eu estava percebendo que estava diferente, porque como que eu fui perceber isso? Porque alguns programas bugam aqui no Wayland, não funciona tão bem. Mas às vezes não cai a ficha, né, que é o servidor de vídeo. Até cair a ficha, né, tem que ver umas coisas. São detalhes do uso de alguns programas que você vai percebendo. Como que eu percebi aqui? Quando eu uso, aqui eu já instalei o driver proprietário NVIDIA aqui, né? No vídeo de pós-instalação eu mostro aí como que eu instalei e tal, né? Eu detalho um pouco aí sobre para quem usa NVIDIA. Quando eu estou utilizando o servidor do Shorg aqui com o proprietário da NVIDIA, aqui quando eu abro esse painel de configuração da NVIDIA, ele mostra toda a descrição aqui. Se eu vir aqui, ó, ele vai mostrar essas opções aqui para mudar a resolução de vídeo, de hertz e tal, né? Tudo certinho. Quando eu estou com o Wayland e com o driver proprietário da NVIDIA, quando eu abro esse painel aqui, ele não abre assim. Ele abre uma janela menor. Acho que não vai dar pra
diminuir ela aqui. Não está permitindo. Não está permitindo. Deixa eu ver. Ele abre uma janela um pouco menor que essa aqui. Por quê? Porque ele está sem tá, ele abre aqui e mostra o driver, a versão do driver, mas na hora que eu venho aqui nessa parte de X-Server, essas configurações aqui não estão disponíveis quando está usando o Island junto com o driver NVIDIA proprietário. Então eu percebi que eu abri esse configurador aqui e não aparecia. Falei, por que não está aparecendo as configurações? É porque ele não tem muita compatibilidade ainda com o servidor Island. Em alguns sistemas pode ser que sim. Tá? Então, é isso. Então, mas quando está com o Shorg, ele aparece todas as configurações aqui do driver proprietário. Foi assim que eu fui sacando, fui entendendo porque alguns programas, alguns componentes não funcionavam, então alguns apresentavam algumas características diferentes nas configurações aqui. Então, é isso aí nessa parte. Interface gráfica aqui, eu tirei um print do sistema aqui, de algumas configurações, quando ele assim que ele inicializa, aqui ele fala a versão, Fedora, Keynote, 37, o kernel, número de pacotes, no momento tem 1795, 27 Flatpaks, cadê Plasma, e o consumo inicial aqui, 990 MB, né? Já peguei, né? Tá bom, né? Já o KDE costuma usar um pouco menos de memória inicial, mas tá legal. Achei que tá bom aqui. A questão de velocidade de consumo tá dentro da média. Que mais aqui? E os programas que vêm com ele? Não vem muitos programas não. Assim que você faz a instalação, aí assim que o sistema inicializa a primeira vez, ele já vai indicar aqui, vai dar uma setinha aqui mostrando atualizações a serem feitas. As primeiras atualizações. Aí você clicando nessa notificação, ele vai abrir aqui o Discover, que é o gerenciador de programas dele. Pelo que eu percebi aqui, o Discover ele só ele vai fazer a primeira atualização do sistema, mas eu acredito que essa atualização é tudo referente ao Flatpak. Tá, acho que pelo que eu estou entendendo, não tenho certeza, mas todas as atualizações que são feitas aqui no Discover são referentes ao Flatpak. Ele não faz atualizações do núcleo do sistema, eu acho. Apesar aqui, configurações. Aqui ele vai mostrar com o que ele está conectado aqui. Eu acho que seria o gerenciador de pacotes Flatpak. Todos os programas que eu vou encontrar aqui, somente Flatpak. E algumas extensões da interface gráfica do KDE. Né? Inicialmente ele não vem com FlatHub, você tem que adicionar ele aqui, mas é bem simples. Mostrei no vídeo aí sobre pós-instalação dele. E é isso. Então aqui você vai instalar somente Flatpak. Aí se quiser instalar programas do RPM-Tree, né? Aí precisa ser feito pelo terminal. E aí pelo terminal lá eu adicionei também o repositório RPM Fusion, por isso eu consegui instalar o driver proprietário NVIDIA. Não estão originalmente aqui no repositório dele. Eu acho que é legal se adicionar o RPM Fusion aqui. A questão é que cada vez que você instala um programa, você tem que reiniciar. E também sempre que você atualiza o sistema, para que as atualizações entrem em rigor, precisa reiniciar também. Vou abrir aqui, deixa eu mostrar uns programas que tem aqui nele. Vamos ver aqui alguns programas. Um menuzinho, favoritos, todos os aplicativos, a parte de administração, o driver proprietário, a versão 525, eu acho. As configurações do KDE, a impressora eu usei aqui, tudo certinho. Né? Questão de som, a imagem, impressoras, periféricos, tudo ok. Mesma coisa que outros sistemas. Um programa que eu não consegui instalar aqui foi o VirtualBox. Nem através, eu baixei o pacote RPM dele lá, não instala. Então, tem algumas limitações aqui para instalar alguns programas. Por exemplo, se você baixar um pacote RPM no Fedora é fácil instalar, né? Tanto pelo gerenciador de programas quanto pelo terminal. Aqui não consegui instalar pacote RPM baixando de algum site. Por exemplo, o VirtualBox. Por esse motivo usei o Box, mas funcionou muito bem também. Então, a parte de desenvolvimento, escritório, só um leitor de PDF, aqui, gráficos, internet, jogos. O internet aqui, tem o Brave, que é o navegador. Então, para quem usa esse navegador,
Como que eu instalei ele aqui no Fedora Kinoite? Eu instalei a versão Flatpak, meu. Eu ia falar que eu instalei pelo site. Eu tentei instalar a versão do site, mas não vai. Eu acho que no Silverblue eu consegui instalar ele em versão lá do site. Não lembro agora. Mas então, tô usando a versão Flatpak e tá show de bola. Tá funcionando bem aqui. Jogos, eu instalei o emulador do PSP, né? Tá dando dependendo do jogo aqui, ele não funcionava. Mas eu acho que é referente ao servidor de Video Island. Com o Shorg que tá funcionando muito bem. A imagem bonita e tal. Teve um jogo que ele funcionava, mas ele ficava lento. Aí eu mudei pro Shorg aqui, instalei o drive proprietário e foi. A questão é que alguns sistemas que eu rodo, mesmo no driver código aberto, o mesmo jogo ele roda normal na velocidade. E aqui no Fedora Kinoite não. Deve ser algum recurso né, que não estava dando uma velocidade boa no driver código aberto. Então talvez o driver código aberto aqui no Fedora Kinoite não seja tão otimizado quanto em outros sistemas. Mas o proprietário deu jeito aqui, melhorou. Então não sei qual que é para jogos, esse sistema é bom, não sei dizer se ele tem um bom desempenho. Multimídia, instalei alguns programas que o Brasero, por exemplo, é um programa que eu instalei através do terminal, mas não consegui gravar. Eu fui gravar um CD aí, ele não reconhecia o meu CD virgem ali para instalar. Então, não deu esse aqui. Agora, então, esse aqui não é Flatpak. Aí instalei alguns outros programas, funcionaram tudo corretamente. Mas a interface gráfica do KDE tem um problema aí para reconhecer meu driver de DVD, viu? O KDE, o Dolphin, ele tem um problema, mas geralmente eu resolvo isso instalando outro gerenciador de pastas, o Carra, Tunar, Nemo, Nautilus. Eles reconhecem, mas aqui então o brasileiro não reconheceu o CD Virgin para poder gravar. Demais programas estão funcionando, o OBS Studio eu estou usando ele agora para gravar esse vídeo, tá ok, tocador de áudio, vídeo. Parte do sistema, algumas configurações próprias do KDE. O Timeshift, então, o sistema aqui eu instalei ele em BTRFS. Aí eu fui tentar usar o Timeshift aqui para criar backup. Então, apesar que seria redundância, né? Usar o Timeshift aqui. Não, né? Depende para como você vai criar o backup. Né? Porque aqui nesse sistema, se o sistema quebrar, acontecer alguma coisa, você vai lá na parte do Grub. Sempre que você reinicia o sistema, irão aparecer diversas opções para você inicializar o sistema. Aí você pode retornar uma atualização anterior. Né? Coisa que o Timeshift faz também, mas não é em todos os sistemas que ele faz isso. Então, mas o Timeshift aqui não consegui utilizar, ele não aceita. Meu sistema está instalado em BTRFS. Se eu tentar aqui criar, olha lá, ele fala que não é suportado, porque ele não tem esse arroba aqui, arroba home e tal. E não dá, não funciona o Timeshift aqui no Fedora Kinoite. Mas tudo bem. Tá. Sistema, onde que eu parei aqui? Timeshift. Utilitários. Beleza. Seria isso aqui. Né? Então, algumas diferenças. Né? Então, traz umas vantagens, ao mesmo tempo algumas desvantagens. Não junta tudo, né? Por que não junta todas só vantagens? Não dá pra juntar só vantagem aqui? Né? Pra que nem celular. Tem um celular que vem com uma câmera top, mas ele tem um som mais ou menos. Aí tem outro lá que tem um som top, mas a câmera é mais ou menos. Eles mesclam, né? Colocam uma coisa boa em um e uma não tão boa. E no outro ele coloca inverte, né? Não sei. Mas por que não coloca o top, todos os tops naquele lá? Né? Até coloca, né? Dependendo do modelo. Sei lá, uma estratégia de marketing. Mas no caso aqui do Fedora não. Aqui é o foco deles, né? O foco deles aqui, no caso, seria estabilidade. Né? Bom, enfim. Então são os programas que vieram aqui. Alguns eu instalei aí diversos Flatpak, os papéis de parede que vem com o Fedora. Estou usando esse aqui, mas tem esse Fedora aqui que ele divide meia tela escura, meia clara. É que eu acredito que era para ser assim, de dia ele ficava claro e de noite ficava escuro, né?
Mas não está acontecendo isso não. Aqui, agora eu cliquei aqui para ficar escuro, né? Tá de noite. Aí tem sol claro, sol escuro. Mas então, eu testei esse daqui, mas ele não está modificando. Era para mudar automaticamente, não está funcionando. Só fica claro sempre. Esse aqui também, ó, dia claro, escuro. O Gnome também tem esse estilo aí. É isso, né? Seria uma visão geral aí da minha experiência. Sistema bom, bacana, bonito, né? A interface, o KDE funcionando muito bem aqui. Depende para quem que você vai usar o sistema, ele vai funcionar muito bem. Outra questão também interessante, deixa eu mostrar aqui no terminal, né? Para você instalar programas dele, então, aqui eu já estou logado como root, né? Você entra como root e aí digita aqui rpm tracinho ostri. Aí você digita install mais o nome do pacote, por exemplo, deixa eu lembrar o nome aqui, um tocador de áudio. Já está instalado aqui o VLC, né? Mas vamos supor que eu instalar o VLC. Só dá um enter aqui, ele vai procurar, ele vai atualizar a lista dos servidores, aí depois ele vai procurar os pacotes e instalar. Demora mais aqui, porque ele faz uma checagem, umas de mais etapas, já que ele vai instalar o sistema, os programas numa camada diferente aqui, né? Então, não sei, demora um pouquinho aqui para fazer o trajeto dele. Tanto para fazer as atualizações do sistema também. O comando para atualizar seria semelhante a esse. RPM, tracinho, ostri, aí espaço, upgrade ou update. Aí ele vai procurar todas as atualizações. E para atualizar o Flatpak por aqui, é Flatpak update. Mas nem é necessário porque o Discover sempre vai apontar as atualizações aqui. Olha lá. E vai, são diversos processos aí. Aqui ele mostra todos os repositórios que eu tenho aqui, ó. Pode ver que o RPM Fusion está instalado, está tudo certinho, ativo. Uma belezinha, viu? Demora um pouquinho aí, mas ó. Às vezes ele faz todo o processo, ele não encontra o pacote, fala que não encontrou e tal. Às vezes ele não encontra e já na hora ele já. Não entendo porquê. Às vezes na hora ele já fala, não encontrou o pacote. E às vezes ele roda tudo, faz todo o processo e fala que não encontrou. Tem umas coisas que talvez seja a minha falta de entender o nome dos pacotes aqui ainda. Mas é assim. E aí depois que ele instala, ele vai estar escrito ali para você reiniciar o sistema, reboot e tal, para que passe a funcionar o programa que você instalou. E para remover, acho que seria, ao invés de install, você digita remove aqui. Tá? Seria isso aqui no sistema. Deixa ele acabar aí. Ok? Então, vou encerrando o vídeo por aqui. Uma excelente semana a todos nós. Né? E é isso. Até uma próxima com uma nova distro aí. Valeu? Tchau, tchau.